Imagine um jogador com quase 1,90 m, forte como centroavante, rápido como um ponta, técnico como meia, inteligente como armador, bom pelo alto, bom com os dois pés, capaz de marcar gols, dar assistência, marcar adversários e ainda por cima jogar em posições completamente diferentes. Esse jogador existiu e seu nome era Ruud Gullit. No vídeo de hoje vamos conhecer a história completa desse craque e entender porque ele foi o jogador mais completo que já existiu. Ruud Gullit nasceu no dia 1º de setembro de 1962 em Amsterdã, na Holanda. Desde pequeno, o futebol fazia parte da sua vida e ele cresceu em um ambiente multicultural, algo que também ajudou a moldar sua personalidade. Dentro de campo, Gullit já chamava atenção pelo físico, mas havia algo ainda mais importante: ele tinha técnica, e a combinação que ele tinha era incomum. Um jogador alto normalmente poderia ser forte, um jogador técnico normalmente poderia ser habilidoso, mas Gullit conseguia reunir as duas coisas. Sua carreira profissional começou no futebol holandês, ele passou pelo DWS e depois pelo Halle. E no Halle ele começou a construir seu nome, e foi ali que apareceu uma das primeiras provas de sua capacidade. Gullit não era apenas um jovem talentoso, ele conseguia decidir partidas. Na temporada 80-81, ele ajudou o Halle a conquistar a segunda divisão holandesa e subir para a elite do futebol holandês. Pouco tempo depois, veio a convocação para a seleção da Holanda, e então os grandes clubes do futebol europeu começaram a notar aquele garoto. Foi então que no ano de 1982, Ruud Gullit chegou ao Feyenoord, e foi no Feyenoord que sua carreira realmente começou a explodir. Gullit tinha apenas 19 anos de idade, mas ele rapidamente ganhou seu espaço, e então aconteceu algo que parecia roteiro de filme. Seu companheiro de equipe passou a ser ninguém mais ninguém menos do que o grande Johan Cruyff, o maior jogador holandês da história. Cruyff estava no fim de carreira e Gullit estava apenas começando. Era uma espécie de passagem de bastão. O jovem observava o gênio e então aprendia com Cruyff. Na temporada 83-84, Gullit e Cruyff ajudaram o Feyenoord a conquistar o campeonato holandês e também a Copa da Holanda. Foi o primeiro grande momento de Ruud Gullit no futebol europeu, mas ele ainda não estava satisfeito. Gullit queria mais. E Gullit ficou no Feyenoord entre os anos de 1982 a 1985, e nesse período ele disputou 107 jogos e marcou incríveis 43 gols. Foi então que no ano de 1985, Ruud Gullit foi para o PSV, e ali aconteceu uma transformação. Ele começou a jogar um futebol ainda mais dominante. Na temporada 85-86, o PSV foi campeão do campeonato holandês. Gullit foi peça-chave da equipe. No ano seguinte, eles foram campeões novamente, e os números de Gullit pelo PSV foram simplesmente impressionantes. Pelo clube holandês, ele disputou 75 jogos e marcou incríveis 53 gols, uma média de gols simplesmente de outro mundo. E pense nisso por um instante: um jogador que podia atuar no meio-campo com quase 1,90 m, marcando mais de 50 gols em 75 jogos. Era simplesmente uma anomalia. Ele não era simplesmente um meia que chegava ao ataque. Gullit era um jogador capaz de destruir defesas usando força, velocidade e técnica. Foi então que no ano de 1987 veio o reconhecimento individual. Gullit venceu a tão sonhada Bola de Ouro. Naquela época ele tinha apenas 25 anos de idade e ele havia passado de promessa à estrela mundial. E foi justamente nesse momento que um dos maiores clubes do futebol europeu bateu as portas de Gullit, o poderoso Milan. Foi então que no ano de 1987 o Milan contratou Gullit, e a transferência foi considerada na época uma das grandes transferências do mercado europeu. E Gullit chegou à Itália junto de outro holandês, Marco van Basten. Pouco tempo depois, Frank Rijkaard completaria aquele trio histórico, mas antes disso, Gullit precisava sobreviver ao futebol italiano, e naquela época a Série A era brutal, defesas extremamente organizadas, marcadores implacáveis e pouco espaço, e os atacantes precisavam pensar rápido, e Gullit não apenas sobreviveu, ele dominou a Série A. Na primeira temporada, ele ajudou o Milan a vencer o campeonato italiano. Era o primeiro scudetto do clube em 9 anos, e o Milan começava a renascer da cinza. Gullit era uma das grandes referências da equipe, e o próprio Milan descreve Gullit como poderoso fisicamente, imprevisível e mortal pelo alto, destacando sua transformação de jogador mais recuado para um dos grandes atacantes da equipe. Mas aquilo era apenas o começo, porque o Milan estava prestes a construir uma das maiores equipes da história do futebol. Foi então que o técnico Arrigo Sacchi chegou ao Milan, e ali tudo mudou. A equipe passou a jogar de maneira extremamente organizada.
pressão, compactação, movimentação e linha defensiva avançada. E no meio de tudo isso estava Gullit. Ele não era apenas um atacante, ele participava da pressão, recuava, ajudava a construir, atacava espaços, chegava na área e fazia gols. E ao lado dele estavam Van Basten e Rijkaard. Os 3 holandeses se tornaram símbolos daquela era. Então, chegou a Liga dos Campeões do ano de 1988-89 e o Milan começou a destruir os adversários até chegar à final. E na final, o Milan venceu e seu Bucareste. Naquele jogo, Gullit mostrou exatamente porque era diferente. O Milan venceu por 4-0 e Gullit marcou 2 gols. Foi uma atuação simplesmente histórica do holandês. E Gullit estava no topo do futebol mundial. Mas por que Gullit foi o jogador mais completo da história? Bom, Gullit tinha quase 1,90 m, mas ele não era lento, muito pelo contrário, ele tinha aceleração, tinha uma passada larga, conduzia a bola em velocidade, driblava, passava, finalizava, cabeceava e também era forte fisicamente e tinha uma inteligência tática absurda. Agora imagine um zagueiro tentando marcá-lo. Se encostasse demais, Gullit usava o corpo. Se desse espaço, Gullit arrancava. Se bloqueasse a corrida, ele podia tocar, recuar e chutar. E se a bola viesse pelo alto, ele tinha vantagem física. Se fosse necessário voltar, ele voltava. E é justamente por isso que Gullit foi para muitos o jogador mais completo que já existiu. E com a seleção holandesa, Gullit também foi histórico e imortal. E a Eurocopa de 1988 representou o auge dele com a seleção. Gullit era o capitão da Holanda, e ao seu lado estavam Van Basten, Rijkaard, Coman e outras estrelas. E a Holanda chegou à final, e a final foi contra a União Soviética, no dia 25 de julho de 88, estádio Olímpico de Munique. E Gullit simplesmente entrou para a história. Aos 32 minutos, ele recebeu uma bola levantada na área e cabeceou. E a Holanda abriu o placar por 1-0. Depois veio um dos gols mais famosos da história, a finalização impossível de Marco Van Basten. E a Holanda venceu por 2-0 e foi campeão da Eurocopa. E aquele momento foi simplesmente histórico, tanto para o Gullit como também para a Holanda. E Gullit acabou levantando o troféu como capitão. E aquela Eurocopa acabou se tornando o maior título da história da seleção holandesa. E Gullit era o símbolo daquela Holanda. Com a seleção holandesa, Gullit disputou 66 jogos e marcou 17 gols. E Gullit acabou eternizando seu nome como um dos maiores jogadores de todos os tempos da seleção holandesa. Ele foi simplesmente histórico. E depois do título europeu pela Holanda, Gullit voltou ao Milan, mas sua carreira enfrentou um problema sério, as lesões. E uma delas praticamente tirou ele da temporada inteira. E isso poderia ter acabado com a carreira de Gullit, mas ele voltou. E em 1990, o Milan chegou novamente à final da Champions League, dessa vez contra o Benfica. Gullit não estava no auge físico, mas ele entrou e o Milan venceu por 1-0 e eles venceram o bicampeonato europeu. Era a segunda Champions League de Gullit. E além disso, o Milan venceu a Copa Intercontinental e também a Supercopa Europeia. E Gullit estava acumulando troféus em uma velocidade absurda. No início dos anos 90, o Milan continuava dominante e Gullit continuava empilhando títulos. Em 1991-92, ele venceu o campeonato italiano. Na temporada seguinte, eles mais uma vez venceram a Série A. E Gullit participou de uma equipe que parecia simplesmente impossível de derrotar. O Milan conquistou 3 vezes o Scudetto. E pelo Milan, Gullit acumulou números simplesmente impressionantes. O holandês disputou 171 jogos e marcou incríveis 56 gols. Os números podem até parecer modestos, mas existe uma coisa que as estatísticas não mostram: a quantidade de funções que ele fazia em campo. Gullit era um jogador que atuava em todas as posições da equipe, seja de zagueiro, volante, centroavante e até mesmo ponta. Ele foi um jogador simplesmente completo. E durante sua grandiosa carreira, Gullit acumulou números simplesmente impressionantes. Disputou 639 jogos e marcou incríveis 236 gols. E ele venceu absolutamente tudo, incluindo a Bola de Ouro. E talvez tenham existido jogadores melhores em determinadas características, mas poucos conseguiram reunir tantas delas ao mesmo tempo. E é por isso que, quando falamos de jogadores mais completos que já existiram, o nome de Gullit sempre entra na conversa. O Tulipa Negra, da Europa, Bola de Ouro, e um dos jogadores mais versáteis que o futebol já viu.